Olá, é um prazer ter você aqui no Devocional 2024. Hoje estamos retornando ao livro de 2 Reis, lembrando que esse devocional estamos seguindo a ordem cronológica da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por isso que você vê, de alguma forma, fugindo da sequência que a Bíblia ela está montada. Por quê? Porque estamos indo na medida que a cronologia da Bíblia ela se forma. Então agora voltamos ao livro de 2 Reis, hoje capítulo 15, 16 e 17. O capítulo 15, ele fala sobre histórias de dois grupos de reis. Observamos os reis retos e os ímpios, os que conspiram e os que sofrem conspiração. Aprendemos nessas histórias que sempre terão estes dois grupos e nós devemos fazer parte sempre daqueles que influenciam a história para o bem e não para o mal. Devemos fazer no nosso mundo a diferença e não ficar esperando que as pessoas façam a diferença no mundo. Nós temos que fazer no nosso mundo a diferença, sendo reto, sendo bons para com Deus, diante de Deus, vivendo uma vida justa. Assim, faremos a diferença. No capítulo 16, do versículo 10 ao 14, diz a palavra de Deus assim. Veja só, preste atenção. Então, o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim, o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto, a sua oferta de manjares, derramou libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Olha que interessante. O rei Acaz, ele era um homem muito pervertido espiritualmente falando, fazendo coisas que eram realmente muito abomináveis aos olhos de Deus. Dentre elas, essa mescla de busca e adoração, que ao mesmo tempo ele fazia supostamente a Deus para outros deuses também. Mas o que chamou a atenção aqui é que ele fez uma visita ao rei da Síria e quando ele chegou lá ele viu um altar diferente, uma novidade, algo que era diferente para ele. E o que isso nos chama a atenção? Que toda pessoa que não é bem resolvida espiritualmente, por não viver em comunhão com Deus, precisa buscar novidades. Precisa de algo novo para lhe dar algum tipo de entusiasmo. Sem perceber, se substitui a comunhão com Deus pela novidade, que logo será substituída por outra novidade. Mas todo aquele que vive em comunhão com Deus, através da sua santa palavra, encontra a renovação diária. Da mesma maneira como o rei Acaz, ele viu aquele altar e era novidade para ele, ele quis fazer um altar igual. Assim tem sido nos dias de hoje. As pessoas têm buscado novidades em religiões, novidades aqui, novidades lá, e novidades em apetrechos, novidades em forma de buscar a Deus, novidade de ter uma vida, uma espiritualidade. E tudo isso você encontra nas Sagradas Escrituras. Não há necessidade de viver buscando novidades que serão substituídas por novidades.
mas somente na palavra de Deus. E para terminar, capítulo 17, versículo 7 ao 17, ele nos chama uma profunda atenção que é sobre as razões do cativeiro dos filhos de Israel. Eu quero ler para você todos esses versículos e eu queria que você prestasse muita atenção. Diz assim: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, ingratidão, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, traição, infidelidade. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e poste ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Idolatria e mais idolatria. Queimaram ali incenso em todos os altos como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe tinha dito: não fareis estas coisas. Quer dizer, fizeram tudo o contrário. Para quem não lembra, já falamos sobre isso. A idolatria, aos olhos de Deus, ela é prostituição espiritual. Quando nos inclinamos a outros deuses, espiritualmente falando, estamos nos prostituindo com estes, traindo o noivo que é Jesus, traindo o Senhor Deus, que, espiritualmente falando, ele é o nosso marido, ele é o amado da nossa alma. Aí diz no versículo 13, o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Aqui fala sobre videntes e profetas, porque em algumas culturas eram chamados de videntes e em outras profetas, mas é tudo se referindo àqueles que anunciavam as verdades da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus, quer dizer, teimosia, resistência a Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos, se tornaram vãos, seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem, quer dizer, sendo influenciado pelas nações, pelas culturas das nações, pela religiosidade das nações. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo, preste atenção agora, e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Aqui está falando sobre astrologia, astros. Eles adoraram os astros. Havia culto às estrelas, quer dizer, substituíram o Criador pela criação, que é o que vemos hoje em dia, né? Pessoas que buscam prever o futuro através dos astros. E aí diz, versículo 17, também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício, magia negra. Vemos aqui claramente falando sobre rituais malignos, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira, como se tivessem vendido a própria alma. Aqui vemos o retrato claro das razões do povo ter sido entregue ao cativeiro. Essas mesmas razões são verdadeiras nos dias atuais.
A astrologia aqui retrata e mostra que as pessoas voltavam a sua fé e confiança aos astros, às criações de Deus e não ao Criador. Toda a coincidência dos dias de hoje não é por acaso. A história se repete, só mudam os personagens. Então, eu e você devemos avaliar, examinar e refletir sobre como nós temos tratado a nossa vida com Deus, porque é isso que importa para Ele e para cada um de nós. Se o vídeo de hoje te ajudou, então compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão, pegue o link e envie também. Você não imagina o quanto você vai ajudar pessoas a terem os seus olhos abertos. Aliás, amanhã nós vamos entrar no livro de Oséias, que entra em cena nessa época, que o povo estava nessa deturbação espiritual, moral. E Oséias, ele é um livro muito reflexivo. Então, esteja conosco. Você é especial para Deus. Até amanhã.